Graça, vida e paz a todos. Feche teus olhos um instante, quero fazer uma oração neste momento. Colocar a nossa vida na presença do nosso Deus, para que o Senhor fale conosco. Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo louvor que conseguimos entoar nessa noite, Senhor Deus. Espírito Santo do Senhor, nos renove, Senhor, nos guarde de todo mal, nos abençoe em todo momento, Senhor. Traga sobre a nossa vida, Senhor, essa essência da adoração. E quem sabe pelos nossos caminhos nós perdemos, Senhor. É o que esse cântico fala. Me perdoe, Senhor, pelo que eu fiz dela. Deus poderoso, que haja atenção total na tua igreja, na tua palavra, não na minha voz, Senhor, mas que haja, Senhor meu Deus, nesta noite, atenção àquilo que o Senhor vai falar com o teu povo, aquilo que o Senhor vai, Senhor meu Deus, mover em nossos corações através da tua santa e bendita palavra. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude nesta noite, neste lugar, Senhor, mais uma vez, para a glória do teu nome. Que assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bem que o Elton falou que uma música que a gente cantou muito, né? No tempo que ela foi lançada. Não é tão... Quanto tempo faz essa música, mais ou menos? Uns 20 anos? 20 anos mais ou menos. Mas muitas igrejas cantavam, né, gente? E vendo aquela estrofe do refrão ali, é muito sério o que diz ali, né? Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Que a essência do Senhor esteja sobre nós. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o Espírito Santo. Como eu tinha falado para este mês, nós falarmos acerca dele. E eu vim preparando a mensagem, já pensando alguma coisa do Senhor, buscando no Senhor. E hoje eu quero falar sobre Atos capítulo 1 e capítulo 2, que tem como base a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Mas quando eu ouço uma música como essa e canto essa música, parece que dá uma rebobinada na fita da gente, né? E a gente, não pelo tempo, mas pelo que ela diz, não no composto, mas o que a gente faz com a adoração durante o tempo que a gente está caminhando. E a gente para pensar e ver que realmente muitas vezes na nossa jornada a gente deixou ela para trás. E o refrão diz ali: ó, me perdoa pelo que eu fiz dela, né? E Deus tem uma unção, Deus tem através do Espírito Santo é que a gente consegue adorar a Deus. Sem Ele não adora a Deus. Sem a presença do Espírito de Deus não se adora a Deus. Porque Deus é Espírito e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. E hoje eu queria, eu vim com duas perguntas no meu coração durante esses dias, porque muito se fala de avivamento, né? Acontece alguma coisa no mundo, as pessoas já falam, é o avivamento que vai acontecer. Acontece alguma coisa ali, é o avivamento que vai acontecer.
E eu estava me lembrando desses tempos atrás, acho que, sei lá, uns 2 anos, mais ou menos, que teve um movimento em uma universidade americana, acho que foi universidade, né? Onde alguns alunos lá, alguns jovens começaram a fazer um culto, jovens e pastores, começaram a fazer um culto, e o culto não terminou durante um bom tempo, né? E aí, também nessa situação, muitos, aí já começou a caravana, começaram selfies, começaram postagens, e muitos já diziam, é um avivamento que todo mundo está esperando antes que Jesus volte, né? E eu tenho me perguntado com relação a isso, e é uma pergunta que eu quero buscar dentro da palavra de Deus, respondê-la para nós, ou pelo menos tentar responder dentro da Bíblia. E eu queria que você pensasse um pouquinho o que significa avivamento para você. O que você pensa sobre avivamento? Porque a igreja está esperando, a Bíblia nos fala que nos últimos tempos, e a igreja está esperando por isso. Só que a gente tem visto que a igreja não está provavelmente preparada para isso. Esse é o grande problema. Uma outra pergunta que eu tenho pensado durante esses dias para trazer hoje é: o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Que definição você pode dar para uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? São 2 perguntas que eu me fiz durante esses dias. O que eu penso que é um avivamento? E outra, o que eu entendo ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? E a gente crê no Pentecostes, a gente crê na descida do Espírito Santo, nesse dia que nós vamos ler aqui. A gente sabe que isso foi uma verdade. Obrigado. A gente sabe que isso foi uma verdade. A gente sabe que isso aconteceu. A gente entende que isso aconteceu. Mas a questão é que muitas vezes as nossas condutas e aquilo que a gente aprendeu durante muito tempo nos definem coisas que a Bíblia não nos diz que sejam. Então o que acontece? Muitas vezes a gente entende que uma igreja avivada é uma igreja que dá glória a Deus, é uma igreja que faz barulho, é uma igreja que faz estrondo. A gente entende isso porque a gente vem numa cultura do pentecostal. E a gente entende que só assim que a igreja vai ser reconhecida por ser uma igreja avivada. Então, muitas vezes a gente pede, Senhor, aviva, aviva, mas a gente não tem nem entendimento do que realmente é isso. E a gente vai buscar aqui na palavra do Senhor, no entendimento que a Bíblia nos diz, e o que o Espírito de Deus me mostrou, sobre o que é isso. E o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Da mesma forma, quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa nisso. Na outra forma, elas meio que se entrelaçam, essas 2 perguntas, porque o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que é usada por Deus em dons, é aquela que fala em línguas, é aquela que interpreta, é aquela que traz profecia, é aquela que expulsa demônios, é aquela que faz um monte dessas coisas. Aí a gente entende assim, puxa vida, essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é mais ou menos por aí? Talvez a definição que você tenha possa ser um pouco diferente dessa que eu estou te dando, mas não vai fugir muito, não vai escapar muito disso, porque essa é uma conduta que a igreja evangélica trouxe. E aí a gente exige, ou entende, que é só assim que a igreja vai ser declarada avivada, ou que nós como pessoas sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente vai ver aqui em Atos capítulo 1, capítulo 2, que são os determinantes para o crescimento da igreja, são os capítulos determinantes na Bíblia que mostram como aconteceu,
como a igreja se fundamentou, como eram aquelas pessoas que estavam lá, como eram os apóstolos após Jesus, no capítulo 1, dizer para eles: olha, eu estou agora indo aos céus. Então, historicamente, o que diz aqui, Jesus ficou, após a sua ressurreição, 40 dias aqui na terra. E nesse dia aqui, em Atos capítulo 1, Jesus está indo aos céus. Jesus está sendo elevado aos céus. E após 40 dias, estar andando aqui com os seus discípulos, alguns os viram, ouviram, comeram com ele, conversaram com ele. Então aqui Jesus está dizendo: agora chegou a hora de eu ir para a glória do meu Pai. E aí, homens que estavam ali eram apóstolos, os apóstolos que estavam, neste caso aqui especificamente 11, que Judas não estava mais entre eles, e alguns outros que estavam mais ou menos em torno de 500 pessoas, a Bíblia vai dizer, que estavam nesse dia aqui, em Atos 1. E vejam que alguns estavam preocupados. Jesus já tinha dito a eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, Ele vai usar um Consolador. É o Espírito Santo, Ele vai vir sobre vocês, e Ele vai fazer vocês lembrar tudo que eu fiz, e tudo que eu falei. Ele vai fazer isso, Ele vai entrar em vocês, e isso vai acontecer. O Espírito de Deus vai morar em vocês, e aí vocês vão entender o que significam essas coisas, e Ele vai testificar acerca de mim. Mas a gente já vê no comecinho de Atos 1 que alguns que estavam ali não estavam entendendo espiritualmente, mas estavam querendo compreender politicamente. E perguntaram: mas Senhor, quando que o Senhor vai restaurar aqui tudo que a gente imagina? O que eles estavam buscando de Jesus? Nos dá uma dica de quando Deus vai vir e vai nos devolver o poder, ou vai nos dar o poder da gente governar aqui nessa região. Então Jesus diz para ele: olha, depois você pode acompanhar, eu vou lendo, mas está tudo aí. Acompanhe e veja se eu estou falando certo. Isso é importante a gente aprender a fazer, porque senão a gente ouve muita coisa e vai engolindo e não vê se está certo ou não. Então vá conferindo aí. Então Jesus disse no versículo 7, no 6 eles falam: aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? O que eles estavam falando? Estavam falando de espiritualidade? Não, estavam falando de política, estavam falando de poder na terra, naquele lugar. E aí Jesus diz para eles: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas são as últimas palavras de Jesus aqui nessa terra. Então Jesus está dizendo ali para nós: olha, não se preocupem com isso. Como disse para eles, não se preocupem com isso. Olhem para mim, porque eu estou indo ao Pai, mas o Espírito Santo de Deus vai vir sobre vós. E então vocês vão começar a desempenhar e fazer algo que vocês nunca imaginaram. Vocês vão ser as minhas testemunhas por onde quer que vocês forem. Hoje a gente, quem sabe, possa até, agora a situação que está lá é até complicada, mas alguns podem ir em Jerusalém, podem ir lá conhecer a Judéia, Samaria, mas nós estamos hoje em Curitiba e a nossa obra é aqui por enquanto. Mas não deixa de ser a mesma comissão que Jesus formava ali. E dizia para aqueles: olha, não se preocupem com essas coisas que vão acontecer ou deixar de acontecer. Se preocupem em serem cheios do Espírito Santo. Se preocupem em buscar o Espírito Santo que há de vir sobre vós. E veja, Jesus não falou nada aqui sobre o que aconteceria sobre aquele que o Espírito Santo de Deus habita. Mas ele disse: ele virá sobre vocês.
E vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão andar por onde vocês estiverem e vocês vão ser as minhas testemunhas. Então o que acontece? Os que estavam ali, a Bíblia fala em torno de 500 que estavam ali, apenas 120 pessoas acompanharam Pedro e os seus discípulos para um cenáculo, para um lugar onde eles iriam orar por 10 dias. Porque a festa de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes, de Penta, são 50 dias. Então Jesus ficou 40 dias com eles. Quando Jesus vai aqui aos céus, ele fala: fiquem em Jerusalém, permaneçam aqui, porque daqui vocês receberão o poder do alto, virá sobre vocês o Espírito Santo. Daqueles 500, 380 não ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus ou com aquilo que ele disse e foram embora. Mas 120 permaneceram em Jerusalém, 120 permaneceram orando e buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor, buscando o poder de Deus. Então diz a Bíblia que, passando esses dias, esses 10 dias, no dia de Pentecostes, capítulo 2, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos os 120 que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, todas as nações debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua que somos nascidos? Então ali havia partos, medos, elemitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, e forasteiros romanos, cretenses, árabes. Todos se reuniam para aquela grande festa em Jerusalém, que era a festa do Pentecostes. E naquele dia, aqueles 120 homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. A pergunta, eu digo para você: houve um avivamento ali? O que você acha? Houve um avivamento do poder de Deus sobre aquelas vidas? Houve um avivamento poderoso de Deus. O Espírito Santo de Deus os levantou. O que a palavra avivamento diz? É tornar vivo. Tornar aquilo que estava morto, reviver. Isso quer dizer para nós. Isso quer dizer para nós. Então, o que aconteceu? Se nós estivéssemos naquele dia lá, e nós já fôssemos crentes, nós tivéssemos a condição de voltar no tempo, e há 2000 e poucos anos nós estivéssemos lá em Jerusalém e ouvíssemos todo aquele burburinho, nós falamos o português, nós estaríamos lá e nós ouviríamos os discípulos, os 120, falar em português conosco. Então nós iríamos ver aquela condição lá, línguas repartidas como que de fogo, né? Pousaram sobre eles, veio um vento impetuoso, como de um vento, encheu toda a casa, e eles estavam ali assentados, e o Espírito Santo os encheu de poder, de autoridade. Então a gente olhava assim: puxa vida, esses aí, veio o avivamento, esses são homens avivados, esse é um povo avivado. Mas a Bíblia vai nos dizer qual era o retrato daquele avivamento, qual era o porquê daquele avivamento, ou qual era a razão daquele momento ali. Deus podia muito bem ter feito sobre eles o Espírito Santo, e eles ficarem como 120 pessoas ali, e ficarem naquele lugar, e depois saírem e ninguém ver nada, e eles saírem fazendo toda
a obra de Deus da mesma forma, mas não aconteceu isso. Aquele episódio chamou a atenção de todos que estavam lá, naquele lugar, próximo daquele lugar, chamou a atenção das pessoas, e eles se reuniram em volta daqueles 120 homens, e ali eles ficaram ouvindo o quê? Só aquela barulheira? Só aquele alarido? Só aquele fervo? Não, a Bíblia diz que eles ouviam aqueles homens falar nas suas próprias línguas, anunciando o quê? As grandezas de Deus. Então, o que um avivamento traz? Em primeiro lugar, a anunciar as grandezas de Deus. Se esse avivamento não anunciar as grandezas de Deus, ele não é avivamento. Ele é ajuntamento. Ele é somente barulho. Ele não traz efeito nenhum. Ele não traz causa nenhuma. Então as pessoas estão muitas vezes procurando avivamento aonde há barulho. Mas a nossa cultura cristã evangélica, principalmente no Brasil, está enraizada com isso. Porém, aqui a gente vê que eles anunciavam as grandes maravilhas de Deus. As pessoas ouviam dizer acerca de quem é Deus, anunciando o poder de Deus, anunciando a autoridade de Deus, o avivamento vindo, anunciando o poder, a autoridade. Mas aí você vai dizer, pastor, mas aí estava todo mundo junto ali, foi, tá. Aí você vai lá para o versículo 14, levanta-se Pedro, que era um homem que há poucos dias atrás tinha dito, eu não conheço Jesus. Você estava com ele? Eu não. Esse aqui não era um dos que estava com ele? Eu não sou. E aí ele chora amargamente quando Jesus olha para ele e diz, lembra o que eu te falei? Mas esse mesmo homem indouto, esse mesmo homem que negou Jesus, esse mesmo homem cheio do Espírito Santo, ele se levanta, diz a Bíblia aqui, Pedro, pondo-se em pé, levantou a voz e começou a pregar. Começou a falar acerca de Jesus, aquele homem que estava fugido, aquele homem que estava escondido, aquele homem que não tinha desejo nenhum mais em fazer nada, que já tinha retornado ao seu ofício de pescador. Mas aquele homem cheio do Espírito Santo começa a se levantar e começa a dizer no versículo 16, dizendo assim no versículo 15, porque disseram, eles estão embriagados, estão bêbados. Mas ele diz assim, nós não estamos embriagados, nós não estamos bêbados como vocês estão falando, mas o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o do meu Espírito derramarei sobre vós toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre meus servos, minhas servas, e naqueles dias eles profetizarão. E aí Pedro começa a pregar o quê? E veio Cristo a esta terra, Jesus esteve aqui conosco durante todo esse tempo, e aquele varão a quem vocês pregaram na cruz, ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo encarnado, ele era a essência do poder de Deus. Como, eu te pergunto, como um homem fujão, covarde, que negou Jesus, que, entre aspas, traiu Jesus com a sua negativa, estava ali, pregando a palavra de Deus. E aí você diz, poxa vida, pastor, mas então é aqueles que a gente falou aqui, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas Pedro não profetiza. Pedro nesta passagem prega acerca de Jesus, fala acerca de Jesus,
Move o poder de Deus naquele lugar. E então o que acontece? Aquele povo todo que estava cercado, versículo 37, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: o que faremos com toda essa mensagem? Aqui Pedro estava pregando. Depois a Bíblia vai dizer que depois de Pedro começar a pregar sobre isso, que aquele povo entendesse o que ele veio fazer, o que o Espírito Santo tinha feito no coração dele, então depois disso, sinais começaram a seguir Pedro, que diz a palavra do Senhor que onde ele passava, a sua sombra curava as pessoas eram abençoadas. Mas isso não foi agora aqui ele está pregando acerca de Jesus. Então aqueles homens dizem: de quem você está falando? E no versículo 33 ele diz: de sorte que Jesus ressuscitou, nós somos testemunhas disso. De sorte que, exaltado pela pela destra de Deus, versículo 33, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo agora e estão ouvindo. Então os homens, com aquela mensagem de cruz, com aquela mensagem de ressurreição, com aquela mensagem de poder de Deus, aqueles homens perguntaram: o que faremos nós então, Pedro? E aí Pedro diz: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus, para que sejam perdoados dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, versículo 39, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava: salvai-vos dessa geração. De sorte, irmãos, 41, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, se converteram pela pregação de um homem que há 50 dias atrás negava Jesus, por um homem que há 50 dias atrás se escondia numa casa com medo, por um homem que há 50 dias atrás tinha voltado à sua profissão antiga e tinha praticamente esquecido aquilo que tinha acontecido nos 3 últimos anos da sua vida. Este mesmo homem, ungido pelo Espírito de Deus, começou a pregar e anunciar o que aqueles homens anunciavam, as grandezas de Deus, e 3.000 almas se arrependeram e foram salvas. Então eu digo para você, biblicamente, pelo que Pedro falou, avivamento não vem só por cura, por expulsar demônios e outras coisas. Avivamento vem pela pregação da palavra de Deus, levar pessoas ao arrependimento, levar pessoas à salvação, levar pessoas a se converterem. Isso é avivamento. Avivamento não é só barulho. Não tire um preconceito de uma igreja que muitas vezes se diz: ah, não, ali está todo mundo quietinho, ali não tem Espírito Santo, que é o que as pessoas falam, infelizmente, porque para muitas pessoas o barulho é que faz a diferença, a correria que faz a diferença, né? O rodar, o fazer, o aprontar aqui, fazer ali, e nada disso tem efeito na salvação de ninguém. Mas quando a palavra de Deus é anunciada, como Pedro fez aqui, aí sim o avivamento chega àquele lugar. Aí sim o avivamento chega àquela hora. Aí sim a gente entende por que Jesus fala isso, porque Pedro fala isso. Então a igreja do Senhor é formada a partir de um avivamento, mas não por aqueles 120, pelas aquelas almas que foram se convertendo. Aqueles 120 estavam encabeçando a lista, mas no coração deles tinha o quê?
aquilo que Jesus tinha falado lá em Atos capítulo 1. Vocês receberão o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Testemunha, conversão, arrependimento. Hoje, infelizmente, a gente vê muitos passam o dia na igreja ou à noite, entendo lá, na segunda-feira já não são mais nada daquilo que eram dentro da igreja, pelo contrário. Por quê? Porque a mensagem não está chegando aos ouvidos da forma correta. A mensagem está chegando àquilo que me satisfaz, aquilo que eu vejo, eu creio. Aquilo que eu não vejo, eu não creio. Se não tem demônios falando e gritando e fazendo escarcéu e anunciando coisas de Satanás, e as pessoas dizem que isso é poder, se não tem isso, é uma igreja que não tem dom. É uma igreja fria. É uma igreja que não fala em línguas. É uma igreja que não cura enfermos. É uma igreja disso, quando a gente se aperceber que a essência não está ali. Porque os evangelhos vão nos dizer que sinais seguirão aqueles que creem. Nós não vamos atrás de sinais, sinais vão atrás daqueles que creem. Em nome de Jesus expulsarão demônios, curarão enfermos. Se beberem algum veneno, não lhes fará mal algum. Se forem mordidos por algo venenoso, também não lhes fará mal algum. Isso nos segue. Isso não está na nossa frente. Na nossa frente é a mensagem da salvação. Porque eu afirmo isso para você? Porque Jesus em Mateus 7, 22 e 23 desmistifica isso, dizendo: vocês estão achando que em meu nome expulsar demônios, curar enfermos, isso vai levar vocês para o céu? Mateus 7, 22 e 23 diz Jesus dizendo naquele dia, muitos virão até mim e dirão: em teu nome eu expulsava demônios, em teu nome eu curava enfermos, em teu nome eu profetizava. E para muitos, essa pessoa que eu estou me referindo era uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque a gente olha para isso, para aquilo que a gente vê. E aí o que acontece ali? Jesus diz assim: afastai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Após essa passagem aqui, a igreja começou a tomar forma. A igreja começou a ser cheia de dons, e eu creio que os dons continuam, os dons espirituais. Deus ainda ministra isso. Deus pode usar você com dons. Dom de cura, dom de milagres, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os 9 dons que estão, eu creio que isso continua até hoje. Eu não acho que eles cessaram, eu creio que eles existem, porém, eles não podem ser o nosso alvo, extremo. Eles têm que ser o que Deus vai nos mostrar, aquilo que Deus vai colocar em nós quando Ele quiser, como Ele quiser. A nossa essência, qualquer uma igreja avivada, é uma igreja que prega a palavra de Deus, que fala aos perdidos que eles têm que se arrepender, é uma igreja que leva as pessoas ao arrependimento, é uma igreja que leva as pessoas a adentrarem as águas do batismo e reconhecer na vida delas que Jesus é o Senhor. As outras coisas, elas virão. Então, quando a gente entende isso, quando a gente começa a pensar isso, a gente pode, quem sabe, eu espero que sim, que a gente compreenda que não necessariamente uma igreja avivada tem que ser barulhenta. Aqui não tem isso. Já vou mostrar para você. Você considera a igreja primitiva de Atos 2 uma igreja avivada? Considera? Não é pegadinha, pode falar. Considera. Sim, eu considero. Às vezes o pastor faz para dar uma pegadinha e dizer: viu só como eu descobri que vocês estão errados, eu estou certo. Não, ela é mesmo. Ela é. Ela é uma igreja avivada. Deus formou ali.
Você crê que as pessoas que estavam na igreja primitiva eram pessoas cheias do Espírito Santo? Eu creio que sim. Os 120 literalmente viram. Mas aí o que diz aqui? Essas 3.000 almas foram agregadas à igreja. E então o versículo 42 vai falar acerca do que aconteceu. E diz ali: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Arrependei-vos, porque estamos aqui, o Espírito de Deus está em nós. A comunhão, parceria, participação, estarmos juntos, não olhando para os defeitos, e também nem sei se muito olhando para a qualidade, mas olhando para Jesus. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Está aqui características da igreja primitiva, que todo mundo busca. Muitas maravilhas e milagres se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânime, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui está o exemplo claro da igreja avivada e de homens cheios do Espírito Santo. Igreja avivada, homens cheios do Espírito Santo, são aqueles que se reúnem para glorificar a Deus. São aqueles que dão-se as mãos. Hoje não há como vender-se tudo e vivermos numa fazenda, todos nós. Lá eles fizeram isso, tanto que Ananias e Safira foram mortos por causa disso, porque venderam a propriedade e não entregaram tudo que tinham vendido. Mas a igreja avivada do Senhor é a igreja que torna ter vida, e torna ter vida no reino de Deus. Não significa nem cura, nem quantas curas teve, nem quantos expulsamentos de demônios teve durante o ano, nem quantas profecias teve durante o mês. Não, ela é colocada na palavra de Deus como uma igreja que junta, prega a palavra do Senhor, que abençoa as pessoas, que está junto no mesmo propósito, que olha para Deus, que louva a Deus, que adora a Deus, que
que se move junta como um corpo de Cristo, que é isso que a gente tem falado aqui, que a nossa missão aqui é essa, é levar, é buscar pessoas para que elas sejam salvas, não porque elas venham aqui, recebam alguma coisa e nunca mais voltem. Aqui nós não fazemos um culto que diz assim, venha, porque no final nós vamos orar e vai acontecer isso para você. Não, aqui é a palavra de Deus que vai ser pregada, e aqui a palavra de Deus, através do Espírito Santo, é que vai tocar no teu coração, e você vai abençoar alguém. Você está capacitado pelo Espírito de Deus a abençoar uma pessoa que está muito próxima de você, e que precisa da ação do Espírito de Deus em você, na sua vida. Isso é dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Isso é dizer, nós pertencemos a uma igreja avivada, é uma igreja que prega a palavra do Senhor verdadeira e não se dobra a nenhum tipo de política, a nenhum tipo de coisa humana, a nenhum poder desta terra, mas se dobra ao Deus Todo-Poderoso, se dobra ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, não os instituídos nesta terra aqui, mas a Deus a quem nós servimos. Tudo que você fizer nesse outro sentido, eu vou dizer uma coisa bem clara aqui para você: você está perdendo o seu tempo e você está sendo carnal. Bem sincero. Carnalidade era o que esses 380, quem sabe, tinham. Nós lutamos pela palavra de Deus, pela essência que há nela, pelo poder do Senhor que há nela, não por outras coisas. Nós não somos deste mundo. Ontem estava ouvindo um pastor que veio aqui para o Brasil, e ele está em missões muito duras no mundo, em países que não deixam o evangelho ser pregado, países que a doutrina deles é contra o Deus que nós servimos. Mas existem homens e mulheres lá. E ele dizia na sua mensagem, quando eu vi ontem, dizendo assim, lá quando os guardas chegam, e ele mostrou no vídeo, tinha 3 homens sendo executados. O vídeo que esse pastor trouxe. Ele não quis citar, eu creio que nem é prudente citar aonde é isso, porque hoje o mundo está, se ele falar isso aqui agora, lá nesse país já vão saber que ele falou mal do governo de lá. E ele dizia assim, a pergunta que aqueles que foram usados para aniquilar com aqueles 3 nossos irmãos, não foi que igreja que você é assim, você é assado, você pensa assim, você pensa de outro jeito. Não, a pergunta que faziam para eles é: você confessa Jesus ou não? E essa é a pergunta que um dia nós vamos ter que responder. E é só com o Espírito Santo em nós que a gente vai mudar tudo isso e sermos uma igreja realmente avivada aos padrões do que Deus quer. Ser uma igreja avivada do jeito que Deus quer, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que podem estar na maior situação, mas estão glorificando ao Senhor e dizendo: Senhor, o teu nome seja louvado, o teu nome seja engrandecido, olhando para os outros e falando acerca deste amor. Não sobre guerras, não sobre desgraças, não sobre lutas políticas, mas sim sobre o amor de Deus, que é esse que converte. Isso é ser cheio do Espírito Santo. No mais, eu digo para você sem medo de errar, carnalidade pura.
Acha aqui no Novo Testamento alguém que falou acerca disso, dizendo, não, eu pensava assim, não, os que pensaram assim provavelmente não ficaram com Jesus. Mas os que tomaram a posição e disseram, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero que Ele faça morada na minha vida. Eu quero que Ele me use. E aí, por isso que esse cântico, Elton, fala disso. Me perdoe pelo que eu fiz da adoração. Me perdoe. Porque provavelmente o autor do cântico estava se arrependendo. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Davi cometeu vários pecados. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, que no momento que Davi foi ungido rei, o Espírito de Deus veio sobre ele. É o mesmo Espírito Santo que nós falamos. É o mesmo. Mas ele errou, ele pecou, ele falhou. Mas veja o Salmo 51. Senhor, me perdoa as minhas iniquidades, os meus pecados. Cria em mim um coração puro. Não retires de mim o teu Espírito. Então, quando a gente está falando de Espírito Santo nesses dias aqui na igreja, irmãos, é para nos alertar. Deus quer nos alertar, porque biblicamente a gente tem que seguir a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de fé. O que a gente tem que usar é isso aqui. Então Deus está falando aqui para nós. Você quer que eu acrescente pessoas à igreja? Quer que eu acrescente almas salvas à igreja? Persevere na doutrina. Persevere na comunhão. Partam o pão, ou seja, sejam unidos. Orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Tenham temor, porque assim muitas maravilhas e sinais vão acontecer. Perseverem unânimes. Os dias que vocês estiverem aqui, venham, perseverem unânimes com esta igreja, com esses irmãos que estão aqui. Nós precisamos perseverar unânimes. Aqui não há um departamento, outro departamento. Se o departamento B, A, acha que está fora do corpo, está fora de tudo aqui. Aqui nós vamos ter que perseverar unânimes, todos os dias em que estivermos aqui, participando do pão, comendo juntos. Comendo não é só na forma, eles estavam lá porque comiam, se alimentavam juntos. O nosso alimento é aqui, é a palavra, é o poder de Deus, é a autoridade de Deus. Não é quando a gente lançar aqui que vamos fazer um jantar, não é essa comida que eu estou falando. Essa não leva a nada. Só causa briga e confusão. Mas o que Deus fala aqui conosco, com alegria, estarmos juntos, com sigileza de coração, não seja um peso estar aqui, irmão, não faça da tua vida um peso para estar aqui. Se estar aqui é um peso, não venha. Se estar aqui na presença de Deus é um peso, não venha. Vai ser melhor para você, te falo isso como irmão. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar louvando a Deus com alegria, independente de quem esteja aqui, se é o Elton, se é o nosso pessoal aqui, se é o John, se é a Sabrina, a Lavínia, se é Marys, se é A, B, C, D ou E. Não importa para mim, importa que eu estou na presença de Deus, importa que eu vou perseverar junto com os meus irmãos, para que no final Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Pode errar aqui, eu erro, você erra, o Elton erra, os melhores músicos erram, os melhores pregadores erram, mas não importa o erro, ou aquele é melhor que o outro. Me ache uma palavra que Jesus fala que tem um melhor que o outro. Me acha, aí eu vou entender.
falava, oh, Pedro, você é melhor que esse aqui, João, você é melhor que aquele dali, ô Tomé, você quer crer, mas você é muito bom, hein, Tomé? Não tem isso, gente, estamos juntos, Jesus prega a unidade. Sabe o que o Espírito Santo nos faz entender? E nos faz diminuir? Primeiro, é o que Pedro chega quando ele chega aos pés de Jesus pela primeira vez, ele diz, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. E essa é a verdade. O Espírito de Deus nos convence do nosso pecado e nos faz entender que se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos completamente fora de qualquer circunstância de salvação. Mas o Espírito de Deus se comunica conosco, em nós, com Deus, para que o poder do Senhor esteja sobre a nossa vida e que a gente venha a ser uma igreja avivada na realidade das Escrituras. Não no barulho, não na luz apagada, não no brilho, não no estrobe, mas ganhando almas, trazendo almas para o caminho do Senhor, dizendo, arrepender-se, arrependa, peça perdão dos teus pecados, vamos glorificar a Deus juntos, vamos dar as mãos e entender que isso é a verdadeira ação do Espírito de Deus. Outra coisa é o que Paulo diz, aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, o carnal não, ele só vai para o lado da carne, só para o lado desse mundo aqui, ó. E fica, olha, batalhando só por esta causa desse mundo aqui. Vai ter uma surpresa no final das coisas. Então o Espírito de Deus, irmãos, que a gente quer trazer para dentro, que está em nós, e que a gente quer trabalhar com Ele, é fazer com que a gente se aproxime de Deus. A gente não esteja longe do Senhor, mas que a gente se aproxime dEle. É isso que o Espírito Santo faz. Porque é o Espírito de Deus que conhece as profundezas do Senhor. Então temos falhas, temos pecados, temos graves, não graves, temos todos nós. Pensamos às vezes coisas que não devíamos, fazemos coisas que não devíamos. Mas o Espírito tem que estar em nós, nos comunicando isso, para que a gente se arrependa, para que a gente peça perdão, e que o poder de Deus se aproxime de nós, e que as coisas que aconteceram na nossa vida, a gente tenha discernimento para enfrentá-las, e para saber, Deus está comigo, o Espírito de Deus está em mim. Que Isaías 61 seja para mim e para a sua vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, para curar aqueles que não enxergam, para fazer andar aqueles que estão sem poder andar, e anunciar o ano aceitável do Senhor, a glória dEle, o dia aceitável do Senhor, a glória do Espírito de Deus está sobre a nossa vida.